Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos chegando aí, né? Vamos nos ajustando para nós estarmos aí mais num vídeo aula, né? Mais uma vez estamos nós aqui, estamos ajustando, vamos esperando, né? Ver se chega alguém. Se não chegar, nós vamos começar, porque fica gravado, não é verdade? Porque fica gravado e então nós cumprimos assim o nosso ministério, né? Quer vir aqui, compartilhar, tá? Tô esperando, hein? Chegar um pouquinho, ok? Enquanto vou ajustando aqui, tá bom? Mas vamos começar, né? Porque a hora passa rapidamente, não é verdade? É desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa vida para nós. Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu, né, com a paz de Cristo, para nós vivermos da melhor forma, né? Com a alegria do Espírito Santo, porque o nosso Deus enviou o príncipe da paz para que nós tenhamos paz nele, não é verdade? E ele disse, né? Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a minha paz. Então, vamos sem mais delonga, compartilhar alguns minutinhos aqui a palavra de Deus, para que nós não venhamos, né, ficar dispersos. Mas nesta manhã de domingo, hoje 6 de abril de 2025, vamos estar compartilhando aqui mais uma palavra em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente para que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas venhamos a interpretar a sua palavra já interpretada, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. E sem mais delonga, eu vou pedindo, vai compartilhando aí os nossos vídeos, compartilha com outros, que é para poder eles verem também, para poder eles compartilhar com outros e assim a gente se multiplicar, né? Porque é discípulo fazendo discípulo. O nosso mestre é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Presta atenção, hein? E não esqueça de comentar os nossos vídeos, não esqueça de se inscrever em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, se você ainda não é inscrito. E se já é inscrito, é só compartilhar para que outros venham a se inscrever, tá bom? Preste atenção, hein? Então, sem mais delonga, hoje nós vamos, assim, estar vindo de novo à nossa mente, à luz da interpretação de um versículo muito comum, que falamos sempre, né? Que está Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25, que diz assim, para a nossa interpretação, né? No caso, para a nossa informação, né? Nós compartilhamos informação, na verdade, da revelação. Foi revelada a Paulo e nós pegamos a informação da revelação, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então vamos assim estar compartilhando o entendimento, o versículo com
completo, né? E também o contexto do texto, porque texto sem conhecimento do contexto é pretexto para nós não entendermos o texto, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, porque geralmente, na minha caminhada, em alguns lugares, eu só vi, assim, a primeira parte, né? Que fala, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, de muitos, dependendo da interpretação de cada um da Bíblia, né? Porque há diversidade de interpretação, mas só fica nisso. Mas nós não falamos e acabamos não alcançamos o conhecimento do texto inteiro, né? Que diz, não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns, vamos fazer demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós temos que entender que aqui Paulo fala com eles que é bom, né, que se congregue, porque ninguém faz nada sozinho. E no caso aqui, Paulo queria passar a mensagem. Então ele diz, é bom que nós venhamos nos congregar. Porque muitas das vezes nós entendemos congregar em algum lugar de cimento armado, né? Não, aqui está falando, não deixemos de nos reunir, né? Assembleia, de estar em reunião, de estar juntos. Ali ele diz, como é costume dos judeus, né? Porque os judeus se reuniam o quê? No templo, né, de Jerusalém. Então ele quis usar isso para poder falar com aqueles que ele estava passando a nova visão, que era a graça de Deus, entendeu? Me preste atenção, porque Paulo, ele não estava pregando lei, ele não estava pregando os preceitos, regras, os costumes do templo de Jerusalém. Então, quando nós falamos esse versículo, temos que entender e compartilhar ele da forma correta. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, Paulo estava falando, é bom que nós que estamos agora entendendo a visão da graça, é bom que nós venhamos estar reunidos em comunhão, em comum união, né? Para nós entendermos a palavra, esse novo e vivo caminho, como é costume dos judeus que estavam lá em Jerusalém, né? No templo, na casa do tesouro. Como é costume, nós que estamos entendendo o pacto da graça de Deus, vamos se reunir para entendermos, né? Assim, do jeito que aqueles que estão no pacto da lei costumam se reunir por ela, né? Nós não estamos no pacto da lei, mas vamos nos reunir como eles, entendeu? Aí o versículo continua, ele falando, ele preocupado e falando assim, ó, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, entendeu? Então vamos se reunir, vamos entender, porque o dia se aproxima, né? Mas qual dia? Que dia estava se aproximando? O que Jesus, ele pregou, né? Que o reino de Deus, reino é governo, estava próximo. Então sabemos que quando Paulo estava ali pregando, ainda estava no quê? No governo humano, né? Ainda estava no pacto da lei, Jerusalém estava ainda arribado, não é verdade? E sabemos que Jesus, ele pregou em Mateus 24 a derrubada do templo, porque era preciso o templo ser derrubado, né, para se estabelecer o novo pacto, que é a graça de Deus, né? Não tinha como ficar em cima do muro, né? Uma hora na lei, uma hora na graça, que é assim que muitos fazem até hoje. Dizem que estão na graça, que entende a graça, mas vivem nos preceitos, regras, costumes, tradição da lei, né? Vivem na graça, mas nos preceitos do templo de Jerusalém, não é verdade? Preste atenção, hein? Dizem que estão em Cristo, mas vivem em obediência ao sacerdócio levítico, né?
Então, o sacerdócio levítico era o quê? O governo humano, mas nós estamos em Cristo. Não é verdade? Preste atenção, hein? Lá em Hebreus 7, a partir do versículo 11 ali, vai lá e você vai ver que está escrito, né? Que se mudou o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Se mudou. Então nós não temos nada a ver, até porque não nascemos naquele pacto da lei. Nós não fomos transportados, como diz em Colossenses 1,13, que eles foram transportados, né, das trevas da ignorância para o reino do seu amor, do amor de Deus. Mas eles, os judeus, que eles viviam, né, naquele pacto de bênçãos e maldição, viviam ali oprimidos no governo humano. Mas nós não. Nós já nascemos depois que o véu foi rasgado, né? Temos livre acesso ao trono da graça, porque o sacerdócio agora, né, é exclusivo de Deus. Aleluia. Preste atenção, muitos ainda se intitulam levita, né? Porque não aceitam o pacto da graça. Mas esta é outra aula, não é verdade? Preste atenção. Então vamos compreender exatamente o que diz esse versículo. Agora, qual era o dia que se aproximava? Né? Porque da cruz até a derrubada do templo de Jerusalém, então, era uma transição, né? Foi uma transição, foi assim, o sábado chegando. Na cruz, era madrugada do sábado, e até a derrubada do templo de Jerusalém, que foi no ano 70, né? Depois de Cristo, não é verdade? Ali, então, se completou o sábado, e o nosso sábado é Cristo. Nele descansamos. Entendeu? Não é o sábado lá do pacto da lei, mas agora é o sábado da graça. Tá entendendo, menina? Tá alcançando? Então, nós temos que compreender que esse dia que estava se aproximando era o dia da vingança do Senhor, que era a derrubada do templo físico para ser arribado o templo espiritual. É só compreender a profecia, Isaías 61. Ali diz que aquele que viria, o Messias, viria para libertar os cativos, né? Daquela opressão, não é verdade? Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Não é verdade? Preste atenção, hein? E também no versículo 2 de Isaías 61 diz que ele veio para o dia da vingança do Senhor. Então temos que entender as metáforas, os simbolismos, as linguagens de figura, as parábolas, para compreender. E ali se manifestou, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre os judeus, para cumprir João 3,16, para cumprir Isaías 61, para cumprir Isaías 60, né? Então, aquele que era a promessa se manifestou. E ali, como filho do homem, que ele não era filho do homem, mas era como filho do homem, em semelhança, se manifestou e anunciou o governo, o reino espiritual que estava próximo. Ele veio como homem, ali, naquele governo humano, anunciar o reino espiritual, novidade de vida. Não é verdade? Preste atenção, hein? Que na verdade sempre foram todos governados pelo Espírito, mas a diferença que eles não conheciam. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então não tinha. Então por isso Jesus se manifestou. Para que eles vissem
né, esta transição de filho do homem para o filho de Deus. Muitos que estavam ali andando com Jesus não creram. Ele anunciou que o governo dele, né, estava próximo e ele iria voltar. Ali Mateus 16, versículo 28, ali ele fala: muitos que estão aqui comigo vão ver o Filho do Homem na sua glória, no seu reino, né? Vão ver. Não é verdade? Preste atenção, hein? Ele virá como relâmpago, de repente. Então, se a humanidade interpreta outra coisa, o Filho do Homem que estava manifestado disse que iria voltar, mas na sua glória, de aparência invisível. Deixa eu abrir rapidamente aqui em Lucas 17. Deixa eu ver aqui, em Lucas 17, no versículo 20, está escrito assim, ó, no cabeçalho diz: a vinda do reino de Deus, né? Não fala a segunda vinda de Jesus, eu não sei onde está. Se vocês souberem, me fala, por favor, no comentário onde está escrito na Bíblia a segunda vinda de Jesus. A segunda, não sei onde que está escrito, mas eu quero aprender. Entendeu, minha? Preste atenção. Não sei onde está escrito a vinda, lá em Malaquias, em vários dos profetas, né? Porque ali ainda não tinha vindo, exatamente no livro de Daniel, né? Ali Jesus ainda não tinha vindo, não é verdade? Preste atenção. Então aqui, em Lucas 17, está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né? Que é o reino espiritual, porque eles eram daqueles que tem que ver para crer, né? Mas Jesus estava pregando um reino invisível. Preste atenção, hein? Então Jesus lhes respondeu: o meu reino não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ali. Ele disse assim, ó, porque o reino de Deus está dentro de vocês, né? João 14 ele falou: eu vou, né? Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Mas muitos se consideram órfãos, porque ele diz que ele ainda vai voltar. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu estarei. Então ninguém está órfão. Não é verdade? Preste atenção. Quando nós lemos lá no livro de Daniel ou no livro de Malaquias a vinda do Senhor, está falando de Jesus de Nazaré, que ainda não tinha se manifestado, não é verdade? Preste atenção, hein? Preste atenção. Então nós vamos compreender, né? Vamos ler alguns versículos aleatoriamente. Aqui em Colossenses 3, versículo 1, diz assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Entendeu? Onde Cristo vive. Então, Cristo é o resiliente de Jesus de Nazaré. E agora, o Filho de Deus, aquele que anunciou o reino, ele não está mais com aparência física. Tomé até quis falar, ele até manifestou ali, né? Mas Tomé falou que eu preciso botar o dedo aí, eu preciso ver as chagas, eu não acredito. Mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viu nada, não andou comigo quando eu estava físico, mas acredita. Entendeu? Me preste atenção. Então, porque vocês morreram e a vida de vocês está o quê? Está oculta juntamente com Cristo.
Então nós fomos vivificados, nós já nascemos vivos, porque nós já nascemos no reino de Deus, né? Então, quando Cristo, que é a vida de vocês, né, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então aqui em Colossenses, Paulo está pregando, ainda não tinha manifestado. O templo de Jerusalém aqui estava ainda arribado, eles viviam ainda pelo governo humano. Ele estava tentando compreender o governo espiritual. Por isso ele disse, quando? Entendeu? Preste atenção. Mas olha a realidade de quando Paulo falava e olha a nossa realidade hoje. Entende? Preste atenção, hein? Então Paulo ali ele tentava, né, levar a palavra da graça para os incircuncisos. Porque foi assim, Pedro, Tiago e João preparado para os circuncisos. E ali, se você ler todo o Gálatas 2, vocês vão compreender que acaba Pedro sendo convencido pela palavra que foi revelada a Paulo. Né? Preste atenção, hein? Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Ali vocês vão lá que Pedro fala sobre isso. Então, nós temos que compreender a palavra, né? Falamos, então, biblicamente esse texto, né? Porque, assim, religiosamente nós ouvimos só falar. É bom que, né, que venhamos a se congregar, como é costume. Não é verdade? Preste atenção. Mas acontece que nós temos que compreender a palavra e o texto, temos que compreender ele todo, né? Temos que compreender o texto todo, não somente uma parte, mas temos que compreender o texto todo, não é verdade? Então aqui, ó, todo estatuto terreno, né? O fundador é terreno, não é verdade? Né? Porque nós estamos falando deste, né? Bom que viemos congregar. Então temos que entender o que Paulo está falando. Por quê? Porque todo estatuto terreno, o fundador é terreno. A instituição é social, né? Sem lucros, né? Sem lucros. A instituição é para o quê? Comunhão, não é verdade? Que temos que viver em sociedade, temos que viver em comunhão, não é verdade? Preste atenção, hein? Então temos que viver em comunhão. E principalmente na visão, né? Na visão de se congregar, de se estar juntos para se falar de Deus, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, é bíblico. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Não é verdade? Então, congregação humana é cimento armado. Congregação humana, vou falar devagar, é cimento armado. Agora, congregação, biblicamente falando, são pessoas reunidas. Onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali estarei. Tanto é que, na nossa realidade hoje, eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar aqui rapidamente. No capítulo 17, anota aí para depois vocês verem. Hein? No capítulo 17... versículo 24, vamos aqui no 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, quer dizer, sendo ele Senhor, quer dizer, que ele governa tanto o céu quanto a terra, né? Preste atenção, hein? Não habita em santuários, tem versão que fala templos, né?
feitos por mãos humanas. Está entendendo? Então o Deus de nossa realidade não é aquele Deus do templo de Jerusalém que ficava ali a presença dele na arca. E todos iam se congregar e costume, porque a presença dele estava ali. Né? Presta atenção, hein? Mas a nossa realidade, Jesus rasgou o véu, né? Da origem carnal. Né? E ali a origem espiritual, o Filho de Deus é sobre nós. Né? Presta atenção, hein? Então, não habita em templos feitos por mãos humanas. Presta atenção, versículo 25. E nem é servido por mãos humanas. Ué, não falam que a obra é de Deus? A obra é para a nossa comunhão. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amarmos o nosso irmão, estamos mentindo. Né? Estamos mentindo. Então nós temos que viver em sociedade, em comunhão, para mostrar o amor de Deus uns pelos outros. Tanto é que a religião de Deus, Tiago falou ali para as 12 tribos, né? Tiago 1, versículo 26 e 27, que a religião de Deus é assistir os órfãos, né? Os órfãos, as viúvas, os necessitados. Essa é a religião. E a nossa é nos assistir. Todos nós carecemos de um abraço, carecemos de desabafar, carecemos, né, da comunhão dos irmãos, do calor humano, da compreensão. Né? Então, esta é a obra de Deus. Não é verdade? O resto é costume, de tradição de homem, é rito. Não é verdade? Presta atenção. É hierarquia humana. Então aqui diz, nem é servido por mãos humanas. Então estou falando da realidade hoje, porque está no livro de Atos. Né? Lucas ali estava falando tudinho bonitinho para Teófilo. Né? Esclarecendo, Lucas era grego. E estava escrevendo para Teófilo, bambambam lá grego, que estava curioso, querendo saber quem era aquele profeta. Não é verdade? E Lucas ali escreveu tudinho, né, para ele. Então, lembrando que Lucas não andou com Jesus de Nazaré, mas Lucas foi, assim, ele, além de médico, ele foi um historiador, né? Que trouxe uma palavra genuína, não somente para o seu chefe lá, mas trouxe mundialmente palavras. Até porque Lucas falou tão minuciosamente tudo que aconteceu, que Paulo pegou a palavra e foi ali exortar os coríntios, porque os coríntios, nas festas, né, ali da colheita, eles faziam as festas, mas eles comiam do bom do melhor e desprezavam os pobres e faziam orgias, e Paulo foi ali e falou, olha, eu vou falar com vocês da forma que eu recebi. Vocês deviam ter comido em casa, se é para ser dessa forma. Aí ele relata o que foi dito a ele. Porque eu recebi do Senhor, mas esse Senhor não foi Jesus de Nazaré que falou com ele. Ele aprendeu com os Lucas, porque a palavra era de Deus, quando ele recebeu de Deus, mas foi através de Lucas, de Pedro. Entendeu? Esta passagem da último jantar de Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos. E falou com os seus discípulos fazer isso em memória de mim. Porque hoje nós estamos numa aliança eterna, casamento. Jesus de Nazaré foi o noivo para Israel. Mas hoje nós vivemos a nova Jerusalém, esposa. É só ler Apocalipse, capítulo 21 todo.
Nós somos a noiva do Cordeiro, né? Quando eu falo nós, porque somos enxertados no amor da cruz. A aliança eterna que não se revoga, porque o sacrifício foi de uma vez por todas, está escrito. Me parece que é Hebreus 9, 28, por aí. Né? Foi uma vez por todas. Não, ele não virá para fazer outro sacrifício. Não. Eu estou me lembrando agora até de João 3, né? Versículo do 11 ao 13. Fala que ninguém foi para o céu. Esse céu que a religiosidade vendeu, né? Deus de Constantino. O pessoal comprou até terreno no céu para não querer ir para lá, comprava no purgatório para não ir direto para o inferno. Lá está escrito que ninguém foi para esse céu a não ser aquele que veio de lá, que é o resiliente de Jesus de Nazaré. Então, continuando aqui, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. É igual esse negócio de falar, vai ganhar alma para Jesus. Aonde está escrito na Bíblia? A alma já é de Jesus. Não é verdade? É ele que fez, ele que salvou, ele que é. Romanos 5, né? Romanos 8, nenhuma condenação há. Ele que foi justificou pela fé. Tudo é ele, tudo é por ele. Entendeu, minha? Presta atenção. Então não há como revogar uma aliança eterna, não há como renovar. Nós, né? Juntos com os judeus, por amor fomos escolhidos. João 15, 16. Não foste vós que me escolheste. Então esses que fundaram estatutos na terra, está em João 15, 16. Não foste vós que me escolheste. Eu que vos escolhi e designei para vocês dar frutos e que o fruto de vocês permaneça. Porque a verdadeira instituição é a família. E quem instituiu foi Jesus Cristo. Então é bom que venhamos a estar congregados, reunidos, né, com a família de Deus. Com a família de Deus, que começa com a nossa biológica, e os nossos irmãos, nossos amigos, e até quem não é amigos, mas são humanos, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, até a respiração e tudo mais, né? Então, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, né? Então temos que compreender a palavra para viver nela, né? Nós não vamos nos estender muito, está chovendo muito, né? Mas precisávamos entender hoje Hebreus 10, versículo 5. Para terminar, eu vou abrir em 1 Timóteo 2,5, aqui em 1 Timóteo 2, versículo 5, para ver o que tem para nós, não é verdade? Que diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador. Tá vendo? Então não há estatuto nenhum, não há congregação nenhuma de cimento armado, não há fulano, ciclano que pegou algum dom, se intitulou. Não. Apóstolos são todos os enviados, e foi Deus que escolheu, designou para dar frutos, que o fruto permaneça. E fruto do Espírito Santo, né? Gálatas 5:22. Domínio próprio, amor, compreensão,
entendeu? Caridade, leia lá todos aqueles atributos de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Então, Deus falou de muitas maneiras à terra, né? Está em Hebreus 1:1. Foi no passado, antes de Jesus de Nazaré, ele falou ao mundo pelos profetas. Mas Mateus 11:13 vem dizer que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Entendeu? Me presta atenção. Então, todos ali para trás, por eles, foram o que? A palavra inspirada. Mas quando veio Jesus, a palavra foi revelada. E em Cristo Jesus é iluminada. E depois em Paulo é para nós o quê? Informada. Entendeu, menino? Presta atenção. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, o homem, né? Aquele que se fez homem e habitou na terra. Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Lá em tempo, fora de tempo. Ele não gosta não, mas vamos falar da graça de Deus. Porque estamos numa aliança eterna, num evangelho eterno. Entendeu, minha? Presta atenção. Para isto fui designado pregador e apóstolo, né? Pregador e enviado. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, disse Paulo, na fé e na verdade. Não irrito, não isso, não dá naquilo, né? Mas nós compreendemos a palavra para poder viver não isolado, em textos isolados, mas viver no conhecimento dos contextos, né? Preste atenção, vamos indo para o final. Então, quando Paulo convida a congregar, é para juntos entender a novidade de vida, não é verdade? No Cristo ressuscitado. Por eles conhecerão o que é a história de Jesus de Nazaré, e não do resiliente, né? Presta atenção, hein? Jesus de Nazaré era judeu e veio cumprir a lei, mas Cristo trouxe a doutrina, né? Que está em Colossenses 3, versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 19 a 26, depois vocês vão lá e ler, né? Aqui no 19 eu lembro que está escrito lá que se nós só entendesse as coisas do mundo físico, somos os mais miseráveis. Porque Jesus veio trazer, foi o mundo espiritual. Tanto é que ele trouxe o quê? A ressurreição. Porque estavam pelo primeiro Adão mortos nesses delitos, né? Não, mortos nos delitos. Então, em 1 Coríntios 15, versículo 26 e a partir do versículo 50 e pouco, 4 ali, fala que o último inimigo a ser vencido era a morte, e Jesus na cruz venceu a morte. Então foi consumado. É só vocês compreender João 3,16, qual foi a promessa, porque hoje a pessoa fala a promessa disso, prometeu, que Deus prometeu à humanidade a vida eterna. É a vida eterna. Não é isso? E ele deu a vida eterna. Não é verdade? Presta atenção, nem Pedro acreditou, né? Quando ele foi para lá, morreu, entre aspas, aí quando ele voltou, ninguém acreditou, está esperando até hoje. Pedro disse que é fantasma. Não teve fé, afundou, porque não compreendeu nada. Jesus comeu peixe, mostrou, menino, presta atenção, estou aqui. Entendeu? Mas até hoje estão esperando voltar. Se sentem órfãos, né? Uma hora fala
que Deus está aqui, aleluia. E depois disso está esperando. O rei dos judeus já veio ou não? Então, o mundo está um pouco confuso na sua fé. Está um pouco confuso na sua fé. Então, mais uma vez, para terminar mesmo, me veio aqui 2 versículos que eu vou procurar aqui rapidamente. Que um que é Gálatas, que rapidinho. Um é Gálatas 2:21, que diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, né? E Gálatas ainda, capítulo 1, que diz assim, Paulo, ele pregou a graça, mas o povo até hoje quer ficar com pezinho nas coisas de ler a lei, entendeu? Quer pegar Malaquias, Deuteronômio, Abraão, Sansão, não sei o que, enfiar na goeladeira do povo como doutrina na nossa realidade. Entendeu? Era outro pacto, era outra realidade, era outra cultura, e era para eles igual às 7 cartas da Ásia que foi falado ali para João revelar, falar para eles, ajustar lá ali, as 7 cartas do Apocalipse. Também foi ali, no finalzinho, no capítulo ali de João 21, me parece ali no capítulo 21, já era o ressuscitado, não era o Nazareno, ressuscitado, falou para Pedro, Pedro, tu me ama, tu apacenta as minhas ovelhas. Mas o homem não entendeu assim. E os Pedros não entenderam assim e pegaram as ovelhas para eles. Fizeram o templo, arribaram o templo. Jesus derrubou o templo, mas os Pedros arribou o templo e pegou as ovelhas e ganhar alma para Jesus. Entendeu? As almas são de Jesus. Se não fosse Jesus, a gente nem respirava. Viu que nós lemos em Atos 17, 24 e 25? A respiração e tudo é de Deus. A gente, entendeu? As almas são dele. Veio dele, são para ele, volta para ele. Que nós temos que animar uns aos outros na fé do invisível. Hebreus 1. Fé é a certeza e convicção daquilo que não se vê. Então é isso que temos que compartilhar. A fé no Jesus glorificado, no Jesus que não estamos vendo, mas sabemos que Ele é vivo e somos vivos com Ele. Ressuscitamos com Ele. Tragada foi a morte pela vitória, ou não? Chega de filosofia, chega de blá blá blá. Vamos compartilhar a verdade em espírito e em verdade. Então, Gálatas 1:10, só que eu vou ler aqui, diz assim, ó. Logo para que é a lei? Lembre-se que foi escrito, estava no tempo ainda da lei. Mas Paulo, que estava tentando botar na cabeça deles que o reino de espiritual, né, o pacto da graça estava próximo. Então ele, logo para que a lei? Ela foi o quê? Acrescentada por causa o quê? Das transgressões. Né? Então não está falando com a gente, porque nós não vivemos no tempo que transgredia, no tempo do mandamento. Não, nós não transgredimos lei. O Filho de Deus não se zomba em Gálatas 6:7, hein? Se tu planta lei, tu pode colher lei. Porque eu tenho que cumprir tudo, menina. Presta atenção. Não adianta tu cumprir uma coisinha ou outra. Logo para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o quê? O descendente a quem se fez o quê? A promessa
né? Presta atenção, a promessa, quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio que de anjos, pela mão de um mediador. Eu li aqui o versículo 19. Pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Entendeu? Eu li aqui Gálatas 3, vocês conferem depois, no versículo 19, que eu li aqui. Logo para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez, né, a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que é Jesus de Nazaré, né? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Agora, vamos aqui em Gálatas capítulo 1, no versículo 10. Por acaso eu procuro, Paulo diz para eles, por acaso eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Entendeu? Então a gente tem que sair de cima do muro. Ou agrada pessoas, ou agrada, entendeu? Ou agrada aquele que nos designou para a gente dar frutos. E o fruto permanecer. Né, que é o fruto da verdade, o fruto do Espírito, o fruto do amor, né? Que aqui em Gálatas 3, estavam todos com muitos, né? Um pé lá, um pé cá, e se voltando para os seus próprios interesses no nome de Jesus, né? Aí ele disse, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Agora vocês querem o quê? Crucificar de novo? Porque quando vocês falam, vai adorar em memória, está querendo o quê? Está dizendo que ele está morto. Vai anunciar a morte dele no rito? Anunciar a morte de quem? Dali foi uma passagem que Paulo estava lembrando aquilo que ele não viu, que contaram para ele, para os coríntios que estavam todos desordenados. Verdade? Jesus na cruz disse está consumado. E Jesus na última Santa Ceia com os seus discípulos, ele partiu o pão e deu para eles. Segundo os estudos, né, ele partiu o pão em dois, uma parte menor, uma parte maior, porque uma parte menor significava o que ele como filho do homem, e a parte maior significava ele como o filho de Deus, né, que está entre nós, que ama, que abraça, que compreende, que salva, que resgata, que limpa, que cura. E ele disse, este cálice, ele não falou este vinho ou este outra coisa que está dentro. Ele falou o cálice. Esse cálice é um símbolo da nova aliança. Falou ali para eles, porque eles estavam na velha aliança. Estava falando, dizendo eles compreender, para poder eles passar para os seus irmãos. Cálice. Porque o cálice significava sofrimento. Então aqui na cruz, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Entendeu, menino? Presta atenção. Eu vou ficar por aqui, hein? Até o próximo vídeo para a gente continuar com esse assunto. Aliás, com todos os assuntos, biblicamente falando, né? Porque é muito bom entender a palavra de Deus, compreender, viver nela, né? Presta atenção, Efésios 2:8.
Pela graça sois salvo, né? A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, né? Que é a aliança da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, aleluia. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer. Entendeu, menina? Então se alegra na tua geração aí. Presta atenção. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, né? Separados, apóstolos, enviados e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom, não é título não, hein? O dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os separados, foi dada esta graça de pregar, né? Aqueles que estão meio despercebidos, entendeu? Desperta tu que dorme. Chega de religiosidade sem a graça de Deus. Tendo a graça de Deus para não somente no falar, mas no viver. Entendeu? Praticar os gentios. Então, a mim, o menor de todos os separados, foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das o que insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto. Todo tempo passado falando, mas agora Deus, o Espírito ilumina. Vamos aproveitar, gente, pelo amor de Deus. Por amor de Deus, vamos aproveitar a palavra da graça, né? Presta atenção, muito linda a palavra, né? E então foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, pessoas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, né? São os reis da terra, né? Esses governantes que pensam que são isso ou aquilo. Mas o grande eu sou é Deus, né? E das potestades nas regiões celestiais. Então, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Entendeu? Então, só nele nós temos ousadia, né? Porque o Espírito Santo de Deus diz, sem mim nada podeis fazer, né? Então, por isso que ele fala, pregue em tempo e fora de tempo. Não é verdade? Eles não vão querer ouvir, mas nós vamos falar. Vamos compartilhar. Então, é bom que nós viemos a nos congregar, a estar juntos, como é costume dos religiosos, não é verdade? Os grandes religiosos. Entendeu? Para nós entendermos a palavra da graça de Deus.
Então, até o próximo vídeo. Obrigado por vocês que vão assistir este vídeo, né, ao longo da semana. E eu espero em Cristo que venhamos ter um culto racional, né, que é o entendimento, e venhamos a nos transformar pela palavra de Deus genuína, na humildade, no amor de Cristo, né? Não como mestres, mas sempre como filhos de Deus, tá bom? Beijo! E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá bom, menino? Preste atenção, hein? Preste atenção.